E aí galera, tudo bom? Aqui é o Felipe novamente. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de vídeos sobre princípios de orientação a objeto em JavaScript. E a gente vai mudar um pouco de assunto agora, a gente está falando de tipos primitivos e tipos de referência. Agora a gente vai entrar em funções, que é algo central em JavaScript, porque apesar dele não ser uma linguagem funcional, do mesmo sentido que Haskell por exemplo, funções são central em JavaScript e faz muito sentido a gente estudar eles. A primeira coisa que o livro faz é mostrar que funções, na verdade, em JavaScript são objetos, praticamente. A única diferença entre funções e objetos é uma propriedade interna chamada call. Essa propriedade aqui permite você, por exemplo, chamar funções quando você quer. E essa é a única distinção que existe entre um objeto e uma função em JavaScript. E isso traz uma série de diferenças da maneira como funções se comportam em JavaScript, e se você fizer uma comparação com a maneira que elas se comportam em outras linguagens. A gente vai tentar abordar um pouco quais são essas diferenças nessa série de vídeos. O livro usa bastante propriedades internas, então essa foi a primeira que apareceu, a propriedade interna call. Toda vez que aparecer uma propriedade interna, ele é denotado por esses dois colchetes fechando a propriedade. Essa propriedade não é visível de fora, ela é interna mesmo do JavaScript, e ela aparece diversas vezes durante o livro para denotar outras coisas. Eu não vou falar sobre todas as propriedades internas de JavaScript. Se você quer descobrir sobre todas elas, compre o livro e leia, né? Então vamos continuar aqui. Uma coisa importante quando a gente fala de funções é entender que existem duas formas de você instanciar funções. Usando declarações de funções e expressões de funções. Para fazer uma declaração de função, você usa o operador function, o nome da sua função, por exemplo, e aqui você passa as variáveis que você quer receber dentro da sua função. E aí abre e fecha colchetes, e se for retornar alguma coisa, retorna aqui dentro da função. Então aqui é usando a sintaxe de declarações de funções. A gente também pode instanciar funções usando expressões, e que seria mais ou menos assim. Então aqui a gente tem as duas diferenças nas formas de instanciar funções. A instanciação por declaração e por expressões. Aqui já vem uma dica de um assunto do próxima parte, que é sobre funções de primeira ordem, de primeira classe. Que as funções de JavaScript são tratadas como objetos de primeira classe. A gente vai entender melhor o que isso significa no próximo vídeo, mas isso daqui é uma coisa que você não vê em outras linguagens. Você está criando uma variável e está atribuindo uma função à sua variável. Em outras linguagens, por exemplo, Java, Python, isso é inimaginável. Uma função é uma função e uma variável é uma variável, né? Não é um tipo de variável, é uma função. Então você pode usar essas duas formas para declarar sua função. A única coisa que você tem que estar ciente é que o JavaScript faz um negócio chamado hoisting. Hoisting é que ele move as declarações para cima antes da execução do código. O que isso quer dizer? Por exemplo, então vamos supor que você aqui tem uma declaração de uma variável x, certo? E aqui você faz um console.loglog x. Vamos executar esse código. Undefined. Undefined porque eu não atribuí nenhum valor para x. Mas se eu fizer isso aqui, agora, e trocar de ordem aqui. Então aqui eu estou fazendo uma atribuição, e aqui eu estou fazendo uma declaração da variável x. Se eu rodar isso aqui, na maioria das linguagens que você rodar isso aqui não funcionaria, porque você está usando uma variável que você ainda não declarou. Em JavaScript funciona porque o JavaScript faz um negócio chamado hoisting. O que ele faz? Toda vez que ele encontra, que a engine do JavaScript encontra uma variável, uma declaração de variável, ela pega e move para o topo do seu código, para garantir que aquilo vai estar declarado em determinado momento. Então, mesmo quando você declara uma coisa, por exemplo, aqui no final do seu código, o JavaScript automaticamente vai pegar essa declaração e vai jogar para o topo da sua execução. Então, uma coisa importante em notar sobre as funções é que essa função aqui, ela é uma declaração. Então, você está declarando uma função seu nome. Então, se você quiser, você pode chamar ela antes mesmo de declará-la. Aqui, por exemplo,
sua função, vamos chamar com o nome Felipe, a idade 25. E vamos executar essa função. Ah lá, seu nome é Felipe. Então o que quer dizer? Mesmo eu não tendo declarado nesse ponto do meu código a minha função, o JavaScript, através do Hoisting, pegou essa declaração antes de executar meu código e jogou aqui para cima. Então tudo funciona perfeitamente. Agora, vou comentar esse código aqui para você ver que se eu deixar a expressão, olha o que vai acontecer. Sua função não é uma função. O que aconteceu aqui? Isso daqui não é uma declaração. Isso aqui é uma atribuição. Então o que está acontecendo? A variável sua função está sendo atribuída para essa função anônima, porque ela não tem nome, que eu acabei de criar. Então, essa daqui não sofre hoisting. Então, se você for usar essa sintaxe, você tem que ter certeza que você colocou antes de usar a sua função. Então, agora que eu movi para cima, deixa eu dar um clear aqui, você pode ver que está funcionando minha função. Então, toma cuidado. Se você estiver usando a sintaxe de declaração de funções, você não precisa se preocupar se você está chamando antes ou depois, isso não importa. Agora, se você está usando a sintaxe de expressões, aí você tem que se preocupar se você está declarando antes de usar a sua função. Bom, continuando, a gente vai falar um pouquinho sobre parâmetros agora de funções. Eu vou copiar aquilo que eu coloquei no último exemplo e para fazer uma distinção entre parâmetros e argumentos em JavaScript. Os parâmetros da sua função é aquilo que você põe na sua declaração para mostrar o que a sua função vai receber. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, minha função recebe dois parâmetros, o parâmetro nome e o parâmetro idade, certo? Basicamente é isso. Agora, os argumentos dessa função são acessíveis internamente dentro dela. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Pensa aqui que eu vou mudar essa função e vou colocar aqui, por exemplo, arguments. Aí você está pensando, ué, mas arguments não existe dentro dessa função. Na verdade, ele existe e eu vou te mostrar aqui. Então, eu vou chamar a sua função e ele vai dar um console.log nos arguments. Opa, não, executou errado. Tá vendo? É um objeto vazio que está retornando os arguments. Agora, se eu passar um parâmetro para minha função e executar ela novamente, olha o que aconteceu. O parâmetro que eu passei para minha função está disponível dentro da minha função através desse objeto arguments, certo? Então isso é um mecanismo automático do JavaScript. Então toda vez que você criou uma função, você tem um acesso a um objeto arguments que existe dentro da sua função. E aí você deve estar se perguntando, tá, mas para que eu vou usar arguments? Isso é interessante se você, por exemplo, quer fazer uma função desse tipo aqui, ó, soma. E aí você vai receber algumas variáveis para somar. Então, por exemplo, vou receber a variável A e B. E eu vou dar um return em A mais B. Aqui eu vou usar essa função. Vou somar 2 e 4. Vamos ver se está funcionando, né? Bom, parece que está tudo certo. Está funcionando a nossa função. Deixa eu tirar isso aqui daqui rapidinho. Agora, uma coisa que eu não comentei é que o JavaScript ele não se importa se você está sendo preciso na quantidade de argumentos que você está passando. Então, vou te dar um exemplo aqui. Se eu colocar um argumento a mais aqui na minha função e não passar ele aqui embaixo, o JavaScript não se importa com isso. Ele vai rodar automaticamente e não vai levantar nenhum erro. Da mesma forma, se eu colocar argumento a menos aqui, é óbvio que vai dar um erro porque o B não está definido dentro da minha função. Mas o JavaScript também não se importa muito com isso. Então o JavaScript não é tão restrito assim em relação a isso. Isso daqui pode inserir alguns erros no seu código se você colocar muito argumento e você começar a esquecer um ou outro. E o JavaScript não vai dar erro por causa disso se você passar mais parâmetros do que você tem. Olha que interessante, eu não vou fazer minha função receber nenhum parâmetro. Mesmo assim, se o usuário inserir algum parâmetro, eu consigo pegar esse parâmetro usando o arguments. Então eu vou fazer assim, como ele é um objeto, a gente pode iterar nele usando um operador que a gente vai ver um pouco mais pra frente, mas já vou introduzir ele aqui. E aí, por exemplo, aqui eu passei o parâmetro 2 e 4. Então o que ele vai fazer, minha função? Para cada um dos parâmetros que tiver em argumento, eu quero ver qual que é esse parâmetro. Então vamos lá. Vamos dar um clear aqui e executar 2 e 4. Se eu quiser passar mais,
ele vai colocar mais, sem problema algum, certo? Então isso daqui é interessante, por exemplo, se você quer retornar você quer que sua função retorne uma soma arbitrária de quantos números você quiser. Então, por exemplo, var soma igual a 0, e aí você faz soma mais igual, para incrementar isso aqui, e aqui você dá um return na soma. Então, por exemplo, vamos colocar aqui 10, 2 e 4, retorna 16. 10, 2, 4, 4 de novo, 20, 50, e assim por diante. Então não importa a quantidade de argumentos que você colocar, você consegue acessar eles através desse objeto arguments e iterar por eles da forma que você quiser, mesmo não tendo declarado nenhum parâmetro aqui como que essa função vai receber. Então isso é uma coisa bem interessante do JavaScript, é bom, e você pode começar a pensar em aplicações para isso daí, beleza? Então, estendendo um pouco aquilo que a gente discutiu agora sobre esse objeto arguments que está disponível dentro da sua função, você poderia fazer um overloading. O que é o overloading? Overload é quando você quer que a sua função retorne alguma coisa dependendo do tipo de parâmetros que você passa para a sua função ou do número de parâmetros. Então, por exemplo, se você recebeu 2 parâmetros, você quer fazer uma coisa. Se você recebeu 4, você quer fazer outra coisa. Se o tipo dos seus argumentos são strings, você faz uma coisa. Se são number, você faz outra. Se são booleanos, você faz outra coisa. Um exemplo bem simples disso é você quer receber usar o mesmo exemplo que eu estou usando até agora, você quer receber um nome. E você quer retornar o seu nome. Mas o que você pode fazer se o usuário não entrar com nenhum argumento? Ora, você pode fazer um controle aqui para ver se o argumento existe ou não. Então vamos fazer um if. Se isso daqui é eu vou usar aqui uma coisa que a gente vai ver mais no futuro, mas eu vou tentar dar uma explicada rápida agora. Você quer ver quantas chaves tem o objeto argumentos. Eu não sei se você lembra, mas o argumentos é um objeto. Então esse objeto tem propriedades. Você pode contar quais são as propriedades desse objeto usando as chaves desse objeto. Então, por exemplo, se você tem um objeto pessoa e ela tem duas propriedades, nome e idade, se você fizer object keys pessoa, isso daqui vai retornar nome e idade, que são as propriedades desse objeto. Então aqui a gente está usando esse mesmo operador nos arguments para ver se tem alguma propriedade. E aí a gente vê o tamanho dela para ver se o usuário passou algum argumento. Se o tamanho dele for igual a 0, você sabe que o usuário não passou nada. Então a gente tem que falar que o nome dele é um nome padrão. Nome padrão. E agora, por fim, a gente pode testar isso e ver se está tudo funcionando. Vou passar primeiro aqui meu nome. Ele vai dar print no meu nome. Se eu passar meu nome e outro nome aqui, ele continua dando print no meu nome. E se eu não passar nenhum nome aqui, aí ele fala nome padrão, porque ele entrou aqui, viu que no meu objeto argumentos não tem nenhum parâmetro, não tem nenhuma propriedade, porque o tamanho dela é 0, e aí ele atribuiu o valor do nome de nome padrão e retornou o nome para mim. Então você pode pensar em outras aplicações para isso. Se você quiser ver tipos de variáveis, você pode testar com typeof. Lembra que a gente viu nos vídeos passados? Então você pode falar assim, se o argument tiver um typeof string, faça isso. Se tiver um typeof boolean, faça outra coisa. Eu acredito que seja isso por essa aula. Se eu falei alguma bobagem, me corrija. Eu estou aqui aprendendo como vocês, então espero que fique claro. Se tiver alguma dúvida, põe nos comentários e eu te vejo no próximo vídeo.